vamos resolver as questões de concursos? Vamos lá. Primeira questão foi FGV. Aqui a banca pede a frase em que a grafia do termo em negrito esteja equivocada. A banca quer o erro. Resposta, letra A. O atleta genioso deve ter sido mal educado pelos pais. Lembra que nós estudamos que toda vez que houver a união, veja, vou mostrar aqui para você. Lembra que nós vimos que quando se une o vocábulo mal a um elemento que esteja formando com ele uma nova realidade semântica, é com hífen. Foi isso que vimos, lembra? Essa questão é ótima para você entender essa regra. Por quê? Porque em todos os casos, exceto na letra A, o certo, em todos esses casos aqui, B, C, D e E, o certo é com hífen. Por quê? Porque em todos esses casos, mal educado e suas variações estão formando aqui, juntos esses elementos formam uma nova realidade semântica. Veja, então eu vou analisar a B, a C, a D e a E para depois comparar com a letra A e você entender. Então veja a letra B, quando você diz assim, ó, trata-se de pessoa mal educada. Por que é com hífen? Porque mal educada aqui, esses dois elementos formam uma nova realidade semântica. Nós temos aqui um adjetivo composto. É um adjetivo composto porque está se referindo à pessoa. Ou seja, deixa-se de pensar nos elementos isoladamente mal e educado e eles passam juntos a formar um novo elemento, uma nova realidade semântica. Ou seja, juntos formam um adjetivo composto. Entendeu? Veja a letra C. Os mal educados não são pessoas agradáveis. A mesma história aconteceu. Só que aqui, juntos, esses elementos estão formando um substantivo composto. Mas, de qualquer forma, é com hífen por quê? Porque é uma nova realidade semântica. Ou seja, passaram a formar um nome composto. Seja um adjetivo composto ou um substantivo composto. A mesma história aconteceu na letra D. Nenhum mal educado, veja, nenhum mal educado, o mal educado. Isso aqui é um substantivo composto. Uma nova realidade semântica, portanto. E a mesma história aconteceu na letra E. Os arruaceiros presos são muito mal educados. Mal educados passou a ser adjetivo composto. Então, o que eu quero que você perceba, analisando as outras opções, é que mal educado aqui, ao se unir mal a educado, passou-se a ter uma nova realidade semântica, por quê? Ou ele vira um substantivo composto, ou esses elementos juntos passam a formar um adjetivo composto, uma coisa ou outra. E nos dois casos com hífen. E por que a letra A está errada? Porque é sem hífen. Por que é sem hífen? Porque isso aqui não é um nome composto. Na verdade, você vai aprender isso ao longo do curso. Isso vai ficar mais fácil ao longo do curso. Mas você vai aprender que isso aqui é voz passiva. Voz passiva analítica. Ou seja, a gente não está falando aqui de um substantivo composto ou de um adjetivo composto. A gente está falando de voz passiva. Ó. Isso aqui é verbo ser mais particípio. E você vai aprender ao longo do curso que toda vez que você tem verbo ser seguido de particípio com um sujeito paciente, um sujeito que sofre a ação, isso é voz passiva. Então, nesse caso, nós não temos, entenda, uma nova realidade semântica. Eles não estão juntos formando uma nova realidade semântica. Mal e educado não formam um único elemento. Não são nem um substantivo composto, nem um adjetivo composto. Ou seja, eles têm que ser vistos separadamente. Por isso, sem hífen. O certo é sem hífen. Você entendeu agora? Porque mal é advérbio e educado é verbo de voz passiva.
Então, eles não podem vir com hífen, é cada um na sua, entendeu? Questão ótima para você entender aquela história de quando o elemento mal se une a outro, formando uma nova realidade semântica. Você viu isso lá na teoria? O que seria a nova realidade semântica? É isso, quando passam a formar um elemento composto, seja substantivo composto ou adjetivo composto. Próxima questão. Questão 2. Considerando as regras ortográficas vigentes e o vocabulário padrão de língua portuguesa em relação aos termos destacados no seguinte excerto. Para corrigir a ou as inadequações, assinale a alternativa correta. Então, aqui o que a banca quer é que você verifique se esses elementos, se essas construções estão corretas. Bem-estar, pronto atendimento e proativa. Tá tudo certo ou há alguma coisa errada aí? Vamos lá, vamos começar com bem-estar. Bem-estar, tá certo com hífen? Sim, por quê? Porque você viu lá na regra de que tanto bem quanto mal, se vierem seguido de H ou de vogal, hífen. Tudo bem? Então, nesse caso, o mal é a mesma coisa. Ó, se fosse mal, ó, mal-estar é com hífen, assim como bem-estar. Isso vai acontecer quando eles vierem seguidos de vogal, de palavra que comece com vogal, ou palavras que comecem com H. Lembra? Vimos também o mal-humorado. Lembra? Estou só colocando aqui para você relembrar. Então, é com hífen. Tá certo? O bem-estar com hífen. Então, ou é letra A, ou é letra C, ou é letra E. Depois vem pronto atendimento. Então, isso aqui acho que foi o mais importante da questão. Pronto atendimento é com hífen ou sem hífen? Bom, aí, lembra que nós vimos, eu até comentei com você lá na teoria, que aqueles usos consagrados, lembra? A gramática fala, olha, em geral, os compostos são sem hífen, exceto aqueles com uso consagrado. Lembra? Então, é aí que tá. Então, segundo esse raciocínio, o que ficou decidido? Que pronto atendimento é sem hífen. Tudo bem? Então, em geral, você não vai usar, a não ser que o uso tenha consagrado. E aí eu quero que você anote o seguinte, ó, isso aqui cai muito em prova, ó. Pronto atendimento é sem hífen, mas não confunda com pronto socorro. Pronto socorro, segundo o vocabulário ortográfico da língua, é com hífen porque o uso consagrou. Então, pronto atendimento não tem, mas pronto socorro tem. Convenção, você tem que memorizar. Mas vale aí você anotar para não esquecer, tá bom? Então, se é sem hífen, já achamos a resposta. Resposta letra A. E proativa é com hífen por quê? Lembra que você estudou pró, pré, tônicos? Ó, pró é tônico, é com hífen. E é assim mesmo que é a pronúncia, né? Proativa, por isso com hífen. Então, algumas coisas você vai memorizando aí à medida que você for treinando. Então, é isso, ó. Pronto socorro com hífen, pronto atendimento não. E não se escreve junto, escreve-se separado, pronto atendimento. Ó. Agora vamos à questão 3, VUNESP. A banca diz, a exemplo de intervenção grafada com C cedilha e de autocontrole grafado sem hífen, estão correta e respectivamente grafados em conformidade com a ortografia oficial. Então a banca quer a alternativa em que ambos os vocábulos estejam corretos. Vamos lá. Na letra A, pretensão, tá errado, que é com S. E autohemoterapia é com hífen, ó, autohemoterapia, lembra? Esse auto está lá na regra 1, como a palavra seguinte começa com H, é com hífen, se começar com vogal igual ou com H, é com hífen. Tá, na letra B, intenção está certo, entretanto, autoobservação, então, ó, 2 erros aqui, ó, erro aqui, erro aqui. E aqui na letra B, o erro tá aqui, ó.
observação. Por quê? Porque, veja, o prefixo termina com a vogal igual à da palavra seguinte. Então, é com o hífen. Então, não é a B. A B já tem uma errada. Na letra C, compreensão. Está grafado com erro, é com S. E autoterapia, lembra? Autoterapia. Tá certinho. Autoterapia. Você só vai usar hífen se for vogal ou H. Como não é nenhuma das hipóteses, é T, tá certo. Mas o problema ali, então a autoterapia tá certo, o problema havia sido incompreensão. Na letra D também começou-se com erro, ó, é propensão, é com S. E autofecundação é igual a autoterapia. Se começa com F, é tudo junto. O mesmo vai acontecer com autodefesa. Então, ó, essas três aqui estão corretas. Autoterapia, autofecundação e autodefesa. Por quê? Porque você só vai usar hífen se for vogal igual, que foi o caso de autoobservação, ou se for com H na palavra seguinte. Então, se a palavra seguinte vier com H ou com vogal igual, é com hífen. Se não, é junto, desse jeito como tá. Então, autoterapia, autofecundação, autodefesa, é tudo junto, sem hífen. A banca queria aquela em que as duas estivessem corretas. Resposta letra I. Isenção está correto e autodefesa também. Tudo bem? Eu acabo tendo que comentar cada uma, que é para você anotar tudo, tá? Então, anote tudo. 4. Assinale a alternativa que apresenta uma palavra grafada de forma incorreta. Então, vamos lá. A mesa de ping-pong está desmontada? Tá certo, ping-pong é com hífen, sim. Por quê? São aqueles compostos, lembra que você viu lá comigo aqueles compostos que tenham palavras iguais? Tico-tico, reco-reco. Aí você vai me dizer, Adriana, ping-pong não são iguais. Ah, mas a gramática considera praticamente iguais. Não precisa ser ping-ping nem pong-pong. Ping-pong é como se fossem palavras iguais, muito parecidas, então é com hífen. Tá, então tá certinho. A banca quer a incorreta. Há de ser um super-homem para dar conta de tudo. Então, vamos lá. Super-homem, tá certinho? Tá lindo. O super vem seguido de palavra que começa com H, tá certo? C. O Exército Nacional decidiu contra-atacar. Então, ó, super seguido de palavra que começa com H. Contra, ó, termina com vogal igual a da palavra seguinte, também é com hífen, certinha, tá tudo certo. A B e a C têm a mesma lógica, só que uma é com H e a outra é com vogal igual. Mas é a mesma regra. E a letra D, cara de pau, agora é sem hífen. Resposta, letra D. E por que letra D? Aliás, essa é uma observação que eu queria que você anotasse aí. Lembra que nós vimos aqueles compostos? Então, olha, lembra que aqueles compostos, regra dos compostos, vou colocar uma colinha aqui para você lembrar. Lembra que naqueles compostos formados de substantivo, adjetivo, verbo, lembra que em geral vai se usar hífen? Essa era a regra. Então, em geral, nos nomes compostos, hífen. Tá, agora vem uma exceção. Essa exceção dela eu ainda não tinha falado, porque eu queria deixar para falar aqui nessa questão. Uma exceção a essa regra é nos compostos com elemento de ligação. Quando houver uma palavra de ligação, elemento de ligação, o hífen não é utilizado, então foi eliminado. Nos compostos com elementos de ligação. Cara de pau não tem hífen. É por isso que, ó, cara de pau não tem hífen. Ponto e vírgula não tem hífen.
porque há um elemento de ligação, esse E aqui ligando. Dia a dia, fim de semana. A gente já tinha visto essas expressões lá, quando nós falamos, lembra? Em geral, as locuções sem hífen. Lembra que nós vimos? As locuções sem hífen. Tá. Mas você também pode entender esses exemplos seguindo essa lógica. Ou seja, estou procurando sempre te mostrar a lógica. Por quê? Que lógica é essa? É porque o acordo ortográfico, ele diz que os compostos, as palavras compostas que tiverem um elemento de ligação, seja uma preposição, seja uma conjunção, não tem hífen. Então, isso também te ajuda a entender por que esses exemplos aí agora são sem hífen. Tá bom? Eles têm elementos de ligação. Então, o erro está na letra D, anotou? E a letra E, micro-ônibus, está certinho, porque o elemento termina com vogal igual com o que começa o elemento seguinte. Então, é com hífen. Você vê que essa regra sempre aparece, né? Essa de vogal igual ou H. 5. De acordo com as regras de ortografia, atribua valores verdadeiro ou falso para as afirmações a seguir. Então, vamos lá. A palavra pega-pega é escrita com hífen, pois é composta por dois vocábulos semelhantes. Sim, lembra? Tic-tac, pega-pega, reco-reco. Verdadeira. Girassol deve ser escrito sem o hífen. Sem o hífen mesmo. Pois o primeiro elemento é verbo e o segundo substantivo. Ora, o primeiro é verbo e o segundo é substantivo, mas isso não é um motivo. Então, cuidado, isso não é explicação. Essa explicação não existe. Não é por isso. Falso. Girassol é escrito assim mesmo, por quê? Porque, e eu quero que você anote aí, são compostos por justaposição. Ou seja, a gente vai estudar isso mais à frente aqui no curso, que nos compostos em que os elementos são justapostos, o que são compostos por justaposição? Eles não têm hífen, eles já, na verdade, eles foram formados assim. Os elementos, eles sempre foi assim. Então, o girassol sempre foi assim. Então, eles se formaram um elemento unindo-se ao outro e sem haver nenhuma interposição ali. Na verdade, só acrescentou um novo S. Não perdeu nada. É gira mais sol. Então, isso que a gente chama de justaposição. Colocou um ao lado do outro, ninguém perdeu nada. Nem o gira, nem o sol perderam elementos. E aí, eles se aglutinaram ali, eles estão por justaposição. Nesses elementos, toda vez que o composto for formado por justaposição e em que se tenha perdido isso é o mais importante, ó. E se tenha perdido a noção de composição, é sem hífen. Como assim, se tenha perdido a noção de composição? É que esses compostos, de tanto se usar esse vocábulo girassol, já não se tem mais a noção que girassol veio de gira mais sol. Ninguém nem pensa mais nisso. Então, o que diz lá o vocabulário ortográfico da língua, o VOLPE? Ele diz o seguinte, né, nesses casos em que os compostos, eles perderam a noção, né, da sua composição, aí o uso consagrou. Então, já nem se usa mais hífen, porque passa a ser uma nova palavra. Isso aconteceu com girassol, passatempo. Passatempo é passa mais tempo. Mas você se lembra disso? Não, é um composto formado por justaposição e já se perdeu a noção de composição. Então, é sem hífen. Ó, paraquedas também é assim. Então, é tudo sem hífen, tá? Então, estava certo ser assim, sem hífen, com 2 S's, mas não é por esse motivo. Usa-se hífen, próxima. Usa-se hífen. Agora vamos julgar a próxima assertiva. Em palavras que apresentam elementos de ligação, você acabou de ver que não. Se eu tenho elemento de ligação, é sem hífen. Falsa. E não se usa hífen se o prefixo terminar com a mesma letra
com que se inicia outra palavra? Não, muito pelo contrário. Acabamos de ver a regra 1. É com hífen. Falsa. Então, resposta, letra B. Tudo bem? Difícil? Chatinho? Mas com o tempo, você não vai internalizando? Então tá bom, ó. No próximo vídeo, a correção das últimas questões. Vamos lá.